Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Sabe, no meu coração, na verdade, eu já iria embora almoçar. Acho que falando, aleluia, já recebi de Deus, já ouvi de Deus, mas eu creio que essa palavra vai completar o nosso coração. Amém? Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 33. A palavra de Deus diz assim, Lucas 5:33 diz: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Eita, já foi criticado assim? Esses crentes só comem, só bebem. Verso 34. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém coloca vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam e deixam vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Baixa sua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós já temos ouvido a Tua voz nesse lugar, nessa manhã. E sabemos que nesses dias de conferência, muito mais o Senhor tem para nós. Um novo tempo, uma nova estação, uma nova oportunidade. E nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos estar preparados e prontos para receber como recipiente o novo do Senhor nesses dias. Por isso, Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Continua falando conosco nesse dia. E que verdadeiramente depois desse final de semana não venhamos ser mais os mesmos. Sejamos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Baseado aqui em Lucas no capítulo 5. Quero trazer como tema essa palavra que é: o que nos impede de viver o novo de Deus? Você sabia que às vezes tem coisas que, se nós não tomarmos cuidado, pode nos impedir de desfrutar desse novo de Deus? A pastora Claudilene falou sobre aproveitarmos o tempo oportuno, e quando nós não aproveitamos a oportunidade, nós deixamos de viver ao que Deus tem para nós. Mas muitas vezes existem coisas na nossa vida, ao nosso redor, que nos impedem de viver o novo de Deus. E aqui nesse contexto, o Senhor Jesus, Ele foi questionado justamente de algo desse sentido. Eu quero aqui de uma forma expositiva nesse texto, trazer para nós o que alguns desses que estavam questionando Jesus, por causa da sua mentalidade, impedia deles viverem o novo que Jesus estava trazendo. Porque o que Jesus estava trazendo e vivendo, chocou, meu irmão. Eles estavam acostumados com uma cultura, eles estavam acostumados com uma maneira de ser, de se estar, de ser e praticar uma religião, e de repente Jesus chega com algo completamente novo. Isso fez confusão na cabeça deles. E eles questionaram. E eu quero aqui trazer pelo menos alguns pontos de algumas coisas que na vida dessas pessoas, ou nas nossas vidas, pode ser um impedimento para nós recebermos o novo de Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui na vida dessas pessoas, que impedia eles, sabe o que era? Eram os costumes e as práticas religiosas. Eles tinham aquele costume que nós lemos aqui, onde eles falam assim: algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista, que foi quem precedeu a Jesus, jejuam e oram com frequência. E os discípulos dos fariseus também. Não sei se você sabe, o fariseu, ele tinha o costume judeu de jejuar 2 vezes por semana. Não sei quantos jejuns você faz aí por semana, né? E eles questionam a Jesus: e por que os seus discípulos vivem comendo e bebendo? Por isso que a gente gosta de comer. Se a gente comeu ontem, comeu hoje, vamos comer à tarde, a gente só come, né? Aleluia. E glória a Deus, não tem nada de errado em comer. Jesus foi chamado de comilão e beberrão, mas a gente jejua também, aleluia.
Inclusive em outubro nós vamos iniciar o nosso jejum juntos. 21 dias, eu orando e jejuando, aleluia. Aí é a hora que a gente não come, mas do contrário a gente come. Mas foi questionado, e Jesus vê essa mentalidade, e falou, eita. Falou, não. E muitas vezes a nossa cabeça foi construída e criada de uma forma que a gente não consegue se abrir para algo novo. Às vezes a gente foi criado com uma cabeça que é tipo assim, não, só se eu orar de joelho eu vou ser abençoado. A gente estava lembrando esses dias o Pedro não está aqui porque está trabalhando, o Pedro da Ana, né? Quando ele vinha no comecinho, lembra? Ele chegava, né? A gente falava, meu irmão, você é livre. Ele chegava e ajoelhava. Aí ninguém ajoelhava, né? Só ele ajoelhava. E a gente ficava, meu irmão, fica em paz. Aí depois a gente brincou, você parou de ajoelhar, irmão. O que foi? O que está acontecendo? Está perdendo a bênção? Claro, que a pessoa vai entendendo, irmão, não é você estar de joelho, não é a liturgia do culto, não, porque se o culto tiver uma liturgia assim, não, porque a gente tem que ter um momento da gente cantar o inário, ou cantar o cantor cristão, não é isso, não é você usar uma roupa específica, né, Gabriel? Que o Gabriel fala que se tivesse que usar terno e gravata, ele estava enrolado, e ele usou lá umas roupas mais chiques assim no casamento da Ana, né, porque a Ana pediu, né, podia ir de bermuda, ele queria ir de bermuda, não deixaram, né, no casamento. Mas não é uma roupa, não é uma forma específica, uma forma de falar, não é o tipo da canção, não, porque tem que ser canções sacras. Não sei se você sabe, mas a maioria das canções que nós conhecemos antigas cristãs, ou do cantor cristão, ou do inário cristão, eram músicas que na época eram tocadas nos bordéis, e eles só trocaram a letra. Você sabia disso? E os de hoje acham, não, que é a música sacra. Irmão, não é a forma, não é o que era antigo. Muitas vezes nós deixamos de receber algo novo de Deus, porque ficamos presos a costumes antigos. Uma vez eu vi uma ilustração que diz assim, que um homem, ele ganhou um carro novo. Quantos gostariam de ter um carro mais novo aí? Aleluia, oh glória. Sabe, carro moderno, direção assistida, GPS, ar-condicionado, o carro dirige sozinho, né? Lá nos Estados Unidos já tem a Uber, já que com o Jaguar, você entra e não tem motorista. O pastor Edemir falou que não tem coragem de entrar num carro desse. Não, a fé não chega nesse nível. E às vezes as nossas limitações nos impedem de desfrutar de coisas novas. Sim ou não? Tem a história de que quando surgiu o rádio, as pessoas falavam, isso aí é da besta, o rádio é da besta, é coisa da besta. Aí depois passou, aí veio a televisão, a imagem da besta, é a caixa da besta, isso é do inferno. Aí depois veio a internet é do diabo, é da besta, isso é da besta. Aí daqui a pouco a gente descobre que quem não tem rádio, quem não tem televisão e quem não tem internet é que é besta. Porque o nosso preconceito de querer desfrutar de coisas novas, irmão, olha para mim, nos impede de experimentar o novo de Deus. E Jesus foi questionado, e Jesus rebate isso, fala, vocês estão com uma mentalidade antiga dos fariseus. Falei, não é assim que funciona. Eu vim aqui para trazer algo novo. É uma mentalidade nova. Quantos estão entendendo? Nós precisamos estar com o nosso coração e a nossa mente aberta, firmados na palavra de Deus, firmado nas palavras de Jesus que veio fazer a diferença, e não ficarmos limitados a uma mentalidade que é muitas vezes mais religiosa do que bíblica. Nós temos o seminário aqui, nós estamos há 1 ano fazendo seminário, e eu sempre incentivo os meninos. Eu falo, olha, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nos foi inculcado tradição religiosa, e não Bíblia. E eu coloquei algumas coisas para ele, deixei alguns em parafuso. Falei, isso aqui é tradição religiosa, não é Bíblia. É pecado? Não é pecado, mas toma cuidado para você não colocar tradição religiosa como mandamento bíblico. Porque muitas vezes nos é inculcado coisas, e se nós não tomarmos cuidado, essas tradições que não são bíblicas, mas também não são pecado, podem nos impedir de recebermos o novo do Senhor. Porque não era pecado os fariseus e os discípulos de João jejuar e orar, muito pelo contrário, passa muita imagem de espiritualidade. Aí os camaradas olham, os discípulos de João, os fariseus, jejuado, consagrado, orando, e os discípulos de Jesus,
Manda para dentro. Só comendo. Até no sábado eles comiam para comer. Só fazia coisa. Oh, Jesus. Mas Jesus falando, ei, eu estou trazendo algo novo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem algo novo para a sua vida. Fala para ele, não limite aquilo que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes nós limitamos com a nossa religiosidade. Nós mesmos somos o limite, como aconteceu aqui. A segunda coisa que nós vemos aqui, que na vida dessas pessoas limitavam elas de receber, é que elas tinham uma ideia errada de Jesus. O próprio João Batista chegou a enviar os discípulos dele e falou assim, olha, diz para nós, é o Senhor mesmo que haveria de vir ou a gente vai ter que esperar outro? Por quê? O que você acha que Jesus que eles estavam esperando? Vai vir Jesus glorioso, sentado num cavalo branco, para conquistar, para livrar o povo de Israel e os judeus do Império Romano. Eles estavam esperando isso. O que Jesus veio fazer? Jesus chamou os 12 discípulos. Sabe qual foi o primeiro lugar que Jesus foi? Um casamento que durava 7 dias. E quando acabou o vinho, o que ele fez? Opa, a festa tem que continuar, aleluia. Foi lá e fez vinho de novo. Isso fazia confusão na cabeça deles, porque eles esperavam um Jesus e veio um diferente. E Jesus respondeu aos discípulos de João Batista, olha, os cegos vêm, os mudos falam, fala isso para ele. Porque a questão não é a forma que você esperava que Jesus fosse, é o fato de que ele é ungido, o Messias, o Senhor, e ele veio e fez. Muitas vezes, por nós temos uma ideia errada de Jesus e acharmos, não, Jesus só usa pessoas bonitinhas, limpinhas e cheirosas. Claro que isso ajuda, né? Aleluia. Né? Não sei quantos já assistiram aquele filme Revolução de Jesus, baseado naquela revolução dos hippies da década de 60 nos Estados Unidos. Deus estava usando o hippie, meu irmão. Alguém já viu algum hippie aqui? Hippie anda descalço, de vez em quando eles lembram de tomar banho. Paz e amor, trabalha? Não, o Senhor cuida de mim, aleluia. É tudo no... Sim ou não? Não sei se alguém já viu algum. Mas Deus chamou esse povo doido e fez uma revolução nos Estados Unidos, que fez confusão na cabeça de muitos religiosos da época. Inclusive a história conta a história de um pastor tradicionalzão, que usava lá terninho e gravata, a igreja toda bonitinha. E o hippie falou para ele, sabe por que sua igreja não cresce? Porque você não abre a sua mente para receber aqueles que estão buscando Deus. Eles estão buscando mais Deus do que vocês. Eles estão usando droga, porque eles estão procurando Deus e não encontram. E ele abriu o coração, se você não assistiu ao filme, assista. E começou a entrar os hippies dentro da igreja. Sabe o que aconteceu? Os irmãos que estavam na igreja começaram a reclamar. Que absurdo esse tipo de gente aqui na igreja. Aí ele começou a ver o tipo de igreja que ele tinha. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós temos uma ideia errada de Jesus e isso limita. Nós vemos o novo de Deus. Quantos estão entendendo? E sabe, uma ideia errada é o quê? É você receber algo de valor, mas por você ter uma ideia errada desse de valor, você não desfruta daquilo que Deus tem para a sua vida. Tem uma história na biografia de Spurgeon, que certa vez ele foi visitar uma senhora, foi fazer uma visita pastoral para essa senhora, uma senhora já de muita idade. Ele chegou lá para orar por ela, uma senhora muito simples, muito humilde, estava doentinha, no finalzinho da vida dela, e ele foi orar por ela, na casa dela, e ele olhou num quadro assim, era um papel, não sei quantos conhecem essa história, e ele chegou para a irmã, o que é isso aqui? Isso aqui é porque eu trabalhei muitos anos na casa de uma senhora, e ela antes de falecer, ela me deu esse papel, eu achei tão bonito o papel, que eu mandei enquadrar, mas eu não sei ler. Ele falou, a senhora se importa se eu pegar esse papel e dar uma analisada? Não, tudo bem, pastor. Ele pegou, levou para o advogado. Aquele papel era um testamento, que aquela senhora a qual ela tinha trabalhado, tinha deixado tudo para ela, mas porque ela não tinha o entendimento, ela não tinha a capacidade, não sabia ler, ela não desfrutou daquilo que a senhora tinha deixado para ela. Isso acontece muitas vezes. Nós recebemos Jesus, mas por não termos a ideia de verdadeiramente quem Ele é, nós não desfrutamos. E nós limitamos, porque achar que é uma coisa e na verdade é outra. Quantos estão entendendo? Por isso eu vou te falar, meu irmão, Deus tem coisas novas para nós. E muitas vezes a nossa ideia é errada, a nossa mentalidade é errada. Achar que Deus tem que fazer de um jeito, mas Ele vai fazer de outro, isso nos limita a viver. Nós queremos colocar Deus numa caixinha. Não, Deus só age assim. Irmão, Deus é ilimitado. Deus é ilimitado.
Deus pode usar quem Ele quiser, quando Ele quiser, aonde Ele quiser. E vou te falar, irmão, mas muitas vezes nós limitamos, porque temos uma ideia errada de Deus. Uma terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto, olha só o que Jesus disse ali no versículo 34 para esses homens. Ele disse assim: respondeu Jesus: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. É como se Jesus estivesse falando: ei, vocês precisam saber discernir o momento. Esse momento eu estou aqui, não é hora de jejuar. Vai chegar uma hora que você vai ter que jejuar, e a gente jejua e ora, aleluia. Isso fala de quê? Muitas vezes, é como a pastora Claudine falou, sabe por que nós não vivemos o novo de Deus? Porque não discernimos o momento, não aproveitamos o momento, a oportunidade. Eles estavam jejuando e eles gastando tempo em oração e jejum. Jesus ali do lado e eles não aproveitavam. Tem hora que nós temos que discernir o momento. Vou te falar, meu irmão, tem hora que não é para orar. Tem hora que não é para jejuar. Tem hora que às vezes você vai na casa do irmão para comer com ele, para alcançar ele para Jesus. Isso aconteceu na vida de Moisés, quando Moisés saiu com o povo do Egito, chegou ali na frente do Mar Vermelho. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem dos mais mansos da face da terra. E o povo reclamando: pronto, a gente vai morrer aqui. E a Bíblia diz que Moisés foi orar. Deus, o que a gente faz agora? Sabe o que Deus respondeu para ele? O que você está orando, rapaz? Não é hora de orar, não. Diga ao povo que marche, mete o pé na água. Porque tem hora que não é para orar, irmão. Tem hora que é para pôr o pé na água. Você tem que saber discernir o momento. Ele, agora é essa hora, não é essa hora. Agora vamos para aqui, não é para aqui. E muitas vezes, a falta de discernir o momento, nós deixamos de viver, desfrutar do novo do Senhor. Quantos estão entendendo? Fala para quem está do seu lado aí com fé. Fala para ele: Deus tem algo novo para a sua vida. Mas fala para ele assim: discerna o momento, meu irmão. Oh, aleluia, aleluia. Quarta coisa que nós vemos aqui nesse texto, olha só o que o Senhor Jesus disse ali no verso 36, ele disse assim, Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Por que Jesus estava falando disso? De repente Jesus traz uma ilustração. Jesus está falando para ele: ei, vocês estão com uma mentalidade antiga, vocês estão com uma calça velha, ainda rasgada, rota. Ele falou: não tem como você desfrutar do novo com isso aí não. Jesus estava falando: ninguém vai pôr um remendo novo num tecido velho, porque não vai dar certo. Ei, Deus não faz remendo. Deus não vai pegar as nossas coisas velhas e tentar dar um jeitinho. E o que são essas coisas velhas? São muitas vezes costumes que um dia foram bons, mas hoje não é. São às vezes coisas que ficaram ultrapassadas, porque Jesus disse que as palavras dele não passam, o resto passa, irmão. Talvez você é da época que teve aquele gol quadradinho, né, Gabriel? Que toda gente queria ter. Não sei quem lembra dessa época aí, os caras que gostam de carro. Você não lembra? É da sua época, Gabriel. Ou a época, o Pedro, cadê o Pedro? O Pedro teve aquele Hyundai Coupé, que foi que ele sofreu assim. Todo jovem queria ter aquele carro. Irmão, passou. Aí a gente vê uns velhão andando com esses carros aí, eles pensam que estão... Irmão, passou, você não entendeu o que passou, agora é outra coisa, agora é Tesla, irmão. É outro momento. Foi bom para aquela época, sim ou não? Mas agora é outro. Nós temos que entender que muitas vezes, troca, irmão. Aquilo passou. As palavras de Jesus não passam, mas as outras coisas passam. Essas roupas antigas falam de que deu certo há anos atrás, mas não significa que vai dar agora. Não, porque há 100 anos atrás, nós como igreja a gente fazia isso. Ok, irmão, foi há 100 anos atrás. Isso está na Bíblia? Não, então calma aí. Não tem problema mudar. A estratégia não tem problema. O problema, ele não pode mudar a palavra de Jesus. Quantos estão entendendo? Nós estamos em outro nível agora. Não, porque na minha época a gente pegava um papelzinho. Irmão, agora é tudo digital, filho. Não, porque na minha época, às vezes a gente fala, né? Na minha época a gente usava o retroprojetor com a transparência na frente. Lembra disso, né, pastor? O pastor deve ser antes de mim ainda, deve ter outras coisas. E a gente tinha uma época que era mais moderna, a gente imprimia as transparências. Antigamente a gente escrevia à mão com aquelas canetas azul.
e colocava a transparência para ver. Irmão, isso passou. Agora a gente põe TV, projetor, quem tiver dinheiro põe painel de LED, não tem nada de errado com painel de LED. Não pode endividar a igreja por causa disso. Eu não preciso ficar com preconceito por causa disso. O problema é que muitas vezes ficar preso às coisas antigas nos impedem de viver o novo que Deus tem para nós. Pessoas que ficam presas no passado são impedidas de viver o novo de Deus. Fala para quem está do seu lado, não fica preso no passado, meu irmão. Jesus não falou apenas que era um tecido velho, ele falou que era um tecido rasgado. Alguém já usou calça rasgada aí? Hoje está na moda, né, usar calça rasgada. Mas na minha época não era moda. E eu me lembro que eu ia para a escola e sempre furava os dois joelhos. Acontecia isso, meus filhos sempre acontece, né? E minha mãe não aguentava mais comprar calça, porque era a calça do uniforme, e a calça do uniforme era azul. E minha mãe comprava umas napas castanhas, olha, tudo a ver, hein? E colava assim, eu ficava com duas joelheiras castanhas assim na calça azul, era horrível, irmão. Oh, Jesus, era terrível. Mas Jesus estava falando que não era apenas tecido velho, era rasgado. Porque às vezes coisas antigas, não apenas são antigas, mas foram situações de feridas que de alguma forma desgastaram as nossas vidas e nos impedem de viver o novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não usa soldado ferido na guerra. E muitas vezes nós estamos com calças rasgadas, velhas e rasgadas. E vou te falar, Deus não remenda. Deus vai ter que tratar isso. E falou, olha, isso aqui tem que deixar passar. Tem que tirar isso aqui. Para que você possa desfrutar do novo. Tem pessoas que acham, não, Deus vai dar um jeitinho, porque eu sou assim mesmo. Eu falei, não é assim não, filho. Deus, Ele não pega um vaso que está rachado e passa cola. Ele quebra tudo. Faz virar pó de novo. E faz novo. Então muitas vezes a roupa antiga, a roupa rasgada, pensamentos antigos, feridas antigas nos impedem de viver o novo de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, o tempo não conserta o rasgado da calça. Ah não, deixa o tempo passar. Não. Aquilo que está rasgado tem que ser resolvido, tirado. Porque enquanto não for tirado, não consegue viver o novo. Quantos estão entendendo? E o Senhor Jesus dá essa ilustração para eles da roupa. Ei, ninguém vai fazer isso. Deus também não vai fazer isso. Deus não vai derramar algo novo numa estrutura e numa calça velha. Não, precisa renovar, precisa estar aberto. Ei, esse aqui foi bom, obrigado enquanto durou, mas agora já está velhinho, rasgado. Troca, vai ser novo, para poder desfrutar do novo de Deus. Amém. Quinta e última coisa para que a gente possa orar e almoçar, porque os discípulos de Jesus comiam e bebiam, aleluia, e a gente também. Olha só o que diz o verso 37, ele dá uma outra ilustração, ele diz assim: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, os recipientes velhos se rebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. O Senhor Jesus, Ele fala basicamente a mesma coisa, com uma outra ilustração. A primeira foi com a da roupa, o do tecido, e agora foi do odre. Não sei quando já viram um odre de vinho, é uma coisa mais antiga, né? Hoje não é muito habitual, né? Mas nós estamos na terra do vinho, é mais comum. O odre é uma bolsa de couro, que o vinho novo, quando ele era espremido, e nós estamos chegando na época de espremer o vinho agora, aleluia, bagusto, castanha assada no forno, oh glória, aleluia, é muito bom. E o vinho novo, quando era espremido, era colocado nessa bolsa e ele fermentava lá dentro. Só que quando ele fermenta, ele dilata, e o couro se estica, e aí fica ali o vinho maravilhoso. Só que se você pegar um vinho novo e colocar no mesmo odre que já se esticou, na hora que o vinho fermentar, vai arrebentar a bolsa, e vai estragar a bolsa, e vai perder o vinho. E o Senhor Jesus usa essa ilustração, que fala, ei, já teve uma estrutura que foi usada, o vinho foi derramado, o vinho do Espírito foi derramado, mas para que possa ser derramado algo novo, a estrutura tem que ser renovada. E essa estrutura fala de quê? Ei,
O odre era flexível. Vou te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa flexível? Não, eu sou assim, eu sou assim. Deixa eu te falar, tudo que não é flexível quebra. Eu vi uma ilustração que um homem tinha uma árvore na sua casa. Uma árvore grande, só que muito dura, rígida. E o vizinho do lado tinha uns pés de bambu. Diz que numa época teve um grande vendaval, a árvore dele, que era rígida, dura, quebrou. E o bambu? Balança, 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 mas não quebra. Porque tudo que é rígido, quebra. O Senhor Jesus está dizendo, ei, para que você possa receber algo novo de Deus, você precisa ser flexível, irmão. Você precisa estar disposto a ter a flexibilidade de um odre. Porque se você for rígido, se Deus derramar, você quebra. E a falta de flexibilidade muitas vezes fala de quê? Ah, mas eu fazia assim e dava certo. Pois é, irmão, mas passou. Deus pode fazer de infinitas maneiras. Ele não é limitado. Ele fez desse jeito, deu certo naquele momento, naquela época. Ah, porque lá no meu país eu fazia assim. Pois é, irmão, era naquela época, no seu país. Abra para algo novo. Ah, não, mas esse é o meu jeito, eu não vou mudar. Muito bem, isso chama-se rigidez. Não tem vinho novo para quem é rígido. Quantos estão entendendo? Muitas vezes isso é querer colocar Deus numa caixinha e achar que Deus faz apenas desse. Não, Deus faz só desse jeito. Vou te falar, meu irmão, Deus é ilimitado. E quando nós não temos essa flexibilidade de deixar Ele fazer aquilo que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, se nós formos rígidos, a tendência daquilo que é rígido é quebrar. Mas a nossa flexibilidade, o Espírito Santo pode fluir, a gente vai para um lado e vai para o outro e não quebra, e dá liberdade, porque nós somos um odre novo, e quando tem odre novo, irmão, o vinho novo do Senhor é derramado. Quantos estão entendendo? Essa era a mensagem que o Senhor estava falando para eles ali. Ei, você quer viver algo novo? Para de pensar da forma antiga e se abra para aquilo que é novo. Esquece aquilo que está velho e está rasgado. Deixa o Senhor tratar isso para que você possa ter o novo. Muitas vezes você fala, por que minha vida não vai para frente? Por que eu não vivo algo novo de Deus? Por que a coisa não está fluindo? Ei, enquanto tiver tecido velho e rasgado, enquanto tiver ferida ali, irmão, o novo não é derramado. Enquanto o odre estiver velho, a mentalidade estiver velha, que já foi usada, irmão, não tem vinho novo. Mas Deus tem algo novo para nós nesses dias. Mas o odre da nossa vida, do nosso coração, da nossa mentalidade, ei, precisa ser renovado. Nós temos que falar, Senhor, eu fui criado de uma forma e muitas vezes algumas coisas novas fazem confusão na minha cabeça. Não é pecado, mas na minha cabeça não funciona. Mas eu quero estar aberto ao que o Senhor deseja fazer. Eu quero estar aberto, eu quero ser flexível, eu quero ser um odre novo, para que o vinho novo seja derramado sobre mim. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nós orássemos. Porque nós temos certeza que nesses dias Deus já tem derramado coisas novas na nossa vida. Mas que nós não venhamos ser assim como essas pessoas que questionaram a Jesus. Nós venhamos ser o próprio impedimento para viver as coisas novas do Senhor e limitar o Senhor. Queremos estar abertos, queremos trocar o tecido velho, rasgado, queremos trocar o odre, queremos estar abertos para o novo do Senhor. Eu queria te encorajar nessa hora, você pegar na mão da pessoa do seu lado e você orar junto com ela, para que nesses dias de conferência, que já tem sido, estamos aqui, na metade dela, verdadeiramente esse vinho novo seja derramado sobre nós. Esse novo do Senhor, que nós não venhamos limitar o Senhor com a nossa mentalidade, com os nossos preconceitos, com a nossa religiosidade, mas que sejamos abertos para que Ele venha fazer aquilo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, através de quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Por isso, baixe a sua cabeça nessa hora, feche os seus olhos, ore pela sua vida e pela vida da pessoa que está do seu lado.
que esse vinho novo seja derramado sobre ela, seja derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, é a nossa oração, Senhor.